Olá, amigos do canal Botafogo Memória. Voltamos aqui para contar a magnífica história do nosso Botafogo. O assunto de hoje são os 130 anos de fundação do Clube de Regatas Botafogo. Mas antes de começarmos o vídeo, quero pedir a vocês que deixem o seu like e que indiquem o canal Botafogo Memória a seus amigos botafoguenses para que também inscrevam-se. Vamos deslocar o foco da estrela solitária para podermos admirar a beleza dos fatos que levaram à fundação do Clube de Regatas Botafogo, o clube que nos brindou com ela, a estrela que nos conduz, o vovô dos esportes náuticos. A data de 1º de julho de 1894 marca não a fundação propriamente dita do clube, mas a oficialização de sua existência social. Foi em 1891 que, sob o comando de Luiz Caldas, se organizou o Grupo de Regatas Botafogo, que era uma facção interna do Clube de Regatas Guanabarense. Luiz Caldas, conhecido pelos seus companheiros como o Almirante, estava descontente com o ambiente de jogatina que campeava no Clube de Regatas Guanabarense. Monarquista, foi preso em 1893 em consequência da revolta da Armada, vindo a falecer em 23 de junho de 1894. Não chegou a assistir à transformação do Grupo de Regatas Botafogo em Clube de Regatas Botafogo em 1º de julho de 1894, depois do fim da revolta da Armada. O Clube de Regatas Botafogo guardou sempre a memória e as lições de Luiz Caldas, prática e verdadeiramente o seu grande fundador. Na foto, podemos ver a primeira medalha conquistada. Foi ganha em 1893 pelos remadores do precursor Grupo de Regatas Botafogo, na regata em benefício das famílias dos náufragos do encouraçado Solimões, que havia sossobrado em 1892, e foi patrocinada pelo Clube dos Nautas, uma agremiação que reunia marinheiros da Armada Brasileira. Essa equipe de remadores exibe os 2 uniformes que, desde a fundação, envergavam os atletas do Clube de Regatas Botafogo. O de competições, negro com as iniciais CRB, encimadas pela alva estrela solitária, e o de treinamentos, branco e preto em listas horizontais. A única modificação ocorreu em 1919, quando a estrela maior passa ao centro do peito, com as iniciais CRB em seu interior. Luiz Caldas. Seus companheiros realmente sempre o consideraram um fundador e benemérito, como consta na homenagem que lhe prestaram em programa de regatas de 1905. Às 13 horas do dia 1º de julho de 1894, no prédio situado na Praia de Botafogo, número 209A, foi oficializada, portanto, a existência do Clube de Regatas Botafogo, com a presença de 22 sócios, sendo seus fundadores José Maria Dias Braga, o primeiro presidente, Arnaldo Pereira Braga, diretor, Júlio Chrysler, secretário, Oscar Lisboa da Cunha, tesoureiro, Alberto Lisboa da Cunha, Arthur Galvão, Augusto Martins, Carlos de Souza Freire, Eduardo Fonseca, Frederico Lorena, Henrique Jacutinga, João Penaforte, João Teixeira, Júlio Ribas Júnior, Luiz Fonseca Quintanilha Jordão e Paulo Ernesto de Azevedo. Nessa ocasião, possuía o Clube de Regatas Botafogo apenas 40 associados e as seguintes embarcações: Oncina, Etincelle, Nerina, Diva, Tupi, Rio Bonito, Sírius, Guara, Belta, Sibila, Zélia e Lucirra. Desde a fundação oficial em 1894 até 1907, a sede do Clube de Regatas Botafogo foi um casarão, atualmente demolido, na extremidade sul da praia de Botafogo, nas faldas do Morro do Pasmado, onde hoje termina a Avenida Pasteur. A foto de 1894 exibe a fachada do prédio onde se vê, pela primeira vez fotografada, a bandeira branca com a estrela solitária, até hoje o símbolo máximo botafoguense. Vejamos mais fotos sobre o Clube de Regatas Botafogo. Nesta foto, podemos ver em 1894 um grupo de fundadores, diretores, sócios e atletas fotografado no portal da garagem de barcos da sede do Clube de Regatas Botafogo. A botafoguense Diva, jamais derrotada, foi a mais famosa embarcação de regatas no Rio de Janeiro no final do século XIX. Sua guarnição, campeã carioca de 1899, que nos fez o clube
campeão de 3 séculos, mereceu os mais elogiosos comentários da imprensa da época, como esse da Semana Esportiva. A equipe que garantiu ao Clube de Regatas Botafogo aquele campeonato é vista ao mar após uma prova. O Botafogo patrocinava regatas e editava seus programas. O de 1898, impresso em seda, apresenta uma curiosidade. Oscar Cox, que viria a ser principal fundador do Fluminense Futebol Clube, era remador do Clube de Regatas Botafogo e figura tripulando o Alga no primeiro páreo. Antônio Mendes de Oliveira Castro foi o maior remador botafoguense de todos os tempos. De família sempre alvinegra, foi benemérito do Clube de Regatas Botafogo, seu presidente entre 1924 e 1926 e, após a fusão, em 1942, grande benemérito. É visto pilotando o canoé a um remo, também denominado Diva, e em sua carteira de benemérito. Vemos a medalha conquistada na regata comemorativa do 4º centenário do descobrimento do Brasil, páreo de honra, primeiro lugar, Clube de Regatas Botafogo. É do Clube de Regatas Botafogo o mais antigo título de campeão brasileiro em qualquer esporte. Em 1902, pela primeira vez, organizou-se no Rio de Janeiro um campeonato brasileiro de remo. Foi vencido por Antônio Mendes de Oliveira Castro, que assim deu ao Botafogo o primeiro título brasileiro jamais existente, façanha elogiada pela Semana Esportiva de 1º de novembro de 1902. O poeta Olavo Bilac foi botafoguense fanático de primeira hora, amigo e admirador de Antônio Mendes de Oliveira Castro. A revista Careta registrou sua presença no batismo da baleeira Salamina, em 28 de abril de 1910, quando empunhou a flâmula alvinegra e pronunciou as palavras tradicionais: "Eu te batizo, Salamina, para o mar e para a glória". A luxuosa sede do Clube de Regatas Botafogo, projeto de Baiano e Fortes, conhecido como Palacete Mourisco, teve sua pedra fundamental lançada em 1º de julho de 1919, quando o clube completava 25 anos. Em 15 de agosto de 1920, foi solenemente inaugurado com a presença do então prefeito do Distrito Federal, Dr. Paulo de Fronten. O presidente do Clube de Regatas Botafogo, que presidiu a cerimônia, era Álvaro Werneck, um dos meninos que fundara o Botafogo Futebol Clube em 1904. Como vimos, o primeiro presidente do Clube de Regatas Botafogo foi José Maria Dias Braga, em 1894 e 1895, e o último foi Augusto Frederico Schmidt, 1941-1942, que por parte do Clube de Regatas Botafogo veio a assinar a fusão com o Botafogo Futebol Clube em 1942 e foi o primeiro vice-presidente do Botafogo de Futebol e Regatas. Quero pedir a vocês que deixem seu like e que convidem seus amigos botafoguenses para que inscrevam-se no canal Botafogo Memória. Botafogo, o mais antigo clube multiesportivo do Brasil, campeão de 3 séculos.